pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Vocês já imaginaram como seria se uma mesa começasse a dançar na sua casa? Não, não é pegadinha. Hoje vamos contar a história como mesas dançantes mudaram o mundo para sempre. Tudo começou em Paris, ano de 1853. A cidade de luz fervilhava nas artes, na ciência, vibrava entre invenções e descobertas. As ruas úmidas refletiam os lampiões, enquanto as carruagens passavam, algo extraordinário começava a acontecer. Nos salões luxuosos da cidade, a elite parisiense descobriu um passatempo bem peculiar. Reuniam-se ao redor de pequenas mesas, colocavam as mãos delicadamente sobre elas e esperavam. E então acontecia o impossível. A mesa começava a tremer, balançar, até mesmo girar. Sem motor, sem truque visível, sem nada que a ciência da época pudesse explicar. Era como se a mesa tivesse vida própria. O assunto se espalhou rapidamente pelos cafés, livrarias, enfim, toda Paris estava falando dessas mesas girantes. Uns achavam fantástico, outros diziam que era coisa do diabo. Cientistas, filósofos, céticos e curiosos, todos queriam entender esse fenômeno. De diversão virou debate, de passatempo virou provocação intelectual. E foi nesse clima que entra em cena um professor, educador, cientista muito conceituado, Hippolyte Léon Denis Rivail, um homem muito racional e lúcido que não acreditava em nada sem prova. Um dia ele recebeu um convite misterioso para frequentar as reuniões que se realizavam na casa da senhora Clemenceau. Quando o professor Rivail chegou na casa da senhora Clemenceau, ele assistiu a algo que mudou sua vida para sempre. Não eram só mesas se mexendo aleatoriamente. Havia algo mais. As mesas pareciam estar respondendo perguntas, como se houvesse uma inteligência por trás de tudo isso. O professor Rivail, então, passou a frequentar essas reuniões de forma frequente, observando o fenômeno. E o que ele fez? Fez como todo bom cientista faria. Testou, anotou tudo, fez as mesmas perguntas para médiums diferentes, comparou as respostas e descobriu algo incrível. Havia muita consistência nas informações, nas respostas comparadas. As mesmas informações apareciam repetidamente. As reuniões na casa da senhora Clemenceau não eram como as reuniões que aconteciam nos salões luxuosos de Paris. Na casa dela, as reuniões eram mais sérias, não tinham objetivo de diversão. Um dos frequentadores dessas reuniões, o Sr. Baldin, vendo o interesse científico do professor Rivail, o convidou para estudar os fenômenos em sua própria casa. As filhas do Sr. Baldin, duas jovens irmãs, Caroline, de 16 anos, e Julie, de 14 anos, faziam algo extraordinário, pois eram médiums de excelentes recursos. Escreviam mensagens dos espíritos através de uma cesta com lápis, sem nem tocar no giz. O professor Rivail ficou fascinado pela precisão e sabedoria das respostas, muitas das quais eram formuladas inclusive mentalmente. Foi por meio dessas duas jovens médiums que o professor Rivail teve condições de dedicar-se arduamente às investigações espíritas, levando inclusive para sessões espíritas algumas questões previamente formuladas e preparadas para serem apresentadas aos espíritos. Com o decorrer do tempo e aprofundamento das investigações, o professor Rivail percebeu que as respostas dadas pelos espíritos através das duas médiums sobre os mais variados assuntos tinham interesse geral para a expansão do saber humano. Por isso, se elas fossem reunidas num livro de forma ordenada, ganhariam o formato de uma doutrina inédita. No entanto, ao pensar sobre o assunto, o professor Rivail se deparou desde o início com uma questão ética. Como assinar a autoria deste primeiro livro, que
já estava pronto e dos demais que iriam compor esta nova doutrina, pois o conteúdo dessas obras não eram dele, e sim dos espíritos. Ele era apenas um instrumento e era preciso separar o homem do instrumento. Foi então que ele, inspirado por uma encarnação druida, revelada pelas comunicações, passou a assinar os livros que compõem a codificação espírita com o pseudônimo de Allan Kardec. 1857, uma data para ficar registrada na história para sempre. Depois de anos de pesquisa meticulosa, Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos. Não era só mais um livro, era uma revolução completa de como entendemos a vida. Era uma revolução profunda de como compreendemos a vida, a morte e tudo que existe entre eles. E o sucesso? Estrondoso. As livrarias não conseguiam dar conta da demanda. De Paris, a doutrina espírita se espalhou como um rastilho de pólvora pela Europa toda. Chegou às Américas. O mundo estava conhecendo uma nova forma de ver a existência humana. Mas nem todo mundo ficou feliz com isso. A Igreja Católica viu o Espiritismo como uma ameaça e organizou queimas públicas dos livros dos Espíritos. Mas nada conteve o movimento espírita. Do invisível movimento de uma mesa ao conhecimento impresso, do salão parisiense ao planeta inteiro, nascia uma das maiores doutrinas espirituais da modernidade.